Toda franquia que faz muito sucesso geralmente tem os seus personagens principais. E para Resident Evil, isso não é diferente. Na verdade, não tem um personagem principal, você tem vários, que são icônicos com os fãs. Mas qual é o momento em que você tem que dizer adeus a um desses personagens? Bem, a Capcom nunca diz adeus aos personagens principais, né? Eles vão ficando mais velhos e continuam sendo incríveis. O Leon com 51, por exemplo, no Resident Evil 9, provavelmente vai continuar dando mortal. Mas eu acho que talvez no Resident Evil 9 seja a oportunidade perfeita que eles não abraçaram no 6, quando eles queriam matar o Chris, mas não fizeram. Pois com o Leon tão mais velho e estando infectado, é a oportunidade perfeita de você terminar a história dele e seguir para novos protagonistas. Por mais que eles não tenham, no final das contas, coragem de dizer adeus ao personagem. Por mais que a infecção leve pelo menos uma mão, um braço, o que impossibilite ele continuar lutando. Ou então que ele fique com a Ada, mas pessoalmente eu acho que seria muito mais interessante se ele ficasse com a Claire. Seria uma quebra de expectativa gigantesca em basicamente grande parte dos fãs, que ficam shippando ele e a Ada. Toda vez que você mata um personagem principal, você tem que pensar muito, porque os fãs sempre vão cobrar, sempre vão querer mais aqueles personagens. Porque afinal de contas você joga aquela franquia e você meio que pensa no God of War sem o Kratos. Tecnicamente não tem ninguém para substituir ele. Ele é muito importante para a franquia. E por mais que você fale, não, é só criar um novo personagem, as pessoas ainda estão apegadas emocionalmente ao Kratos. Da mesma forma que elas estão apegadas ao Leon. Porque Resident Evil 4 foi gigantesco. Mas qual é o momento em que você chega e fala assim, beleza, a gente precisa virar a página. Qual é a melhor forma de fazer isso? A gente sabe que talvez a melhor forma não seja o que fizeram em The Last of Us, com o Joel, onde ele simplesmente, logo no começo, é morto pela Abby. Por mais que você, analisando a história do jogo e tudo que ele fez, faça sentido, a forma que foi feito talvez não mostrou tanto respeito como os fãs gostariam que tivesse acontecido. Afinal de contas, você passou The Last of Us 1 vendo o desenvolvimento dele, de um cara fechado que tinha perdido a filha, para alguém que aos poucos foi se apegando a Ellie e de repente se transformou em uma figura paterna para ela. Esse cara que literalmente você acompanhou toda a mudança, todo aquele momento em que o coração parou de ser um coração de pedra para se permitir amar outra menina. No sentido de ser um pai para ela. E você perder ele daquela forma fez com que os fãs literalmente começassem a reclamar online. E algumas pessoas a odiar o jogo. Então quando eu olho o Resident Evil 9 e vejo que o Leon tá infectado novamente, porque no 4 ele também foi, eu acredito que dessa vez talvez seja, se pensarem da forma certa, seria uma boa despedida pelo personagem. Você acompanhou ele lá desde o comecinho, no Resident Evil 2, quando ele estava começando a vida policial, e foi acompanhando durante basicamente tudo. Filmes, animações, ele em momentos ruins, momentos melhores, e no fundo do poço em algumas animações. E agora eu acho que é o momento perfeito de você literalmente fechar o pacote. Fechar a série ali do Leon. Falar, então esse aqui é o fim dele. Da mesma forma que eu achava que o Barry deveria ter o fim dele no Revelations 2, mas a Capcom disse que não. E o Barry acho que tinha 64 naquele jogo e continuava sendo um velho absurdo. Que não faz nenhum sentido com 64 anos de idade. Então o negócio é, até quando eles vão conseguir manter esses personagens principais com as idades tão avançadas? Será que eles vão conseguir manter o Chris dando porrada em pedra
até os 80 anos de idade, fazendo o Leon dar cambalhota em tiro de bazuca como se não fosse absolutamente nada aos 95, fazendo a Jill literalmente lutar com 3 Nêmesis sozinha em cima de uma corda aos 103. Não faz sentido, né? Então, em algum momento, esses personagens, ou eles têm um reboot na história deles, ou então você literalmente diz adeus a eles. E, por favor, que seja melhor do que o Ethan. Porque o Ethan deve ser um dos piores protagonistas de todos. Porque ele basicamente é só um boneco. Ele não reage a nada. Ele não xinga ninguém. Ele não fica nervoso com nada. Ele não mostra emoção. O que dificulta você se conectar com o personagem. Diferente do que esses aí, como o Leon, como o Chris, como a Jill, como a Claire e como tantos outros em que você vê as emoções deles e vê o que eles vão passando. Mas tudo chega a um fim. E eu acho que talvez em Resident Evil 9, dependendo da forma que eles escrevam a história, talvez esse fim possa vir para o Leon, para a história dele. Por mais que ele, no final das contas, não morra, mas que ele literalmente se aposente e vá tocar a vida dele com a Ada, com a Claire, ou ficando sozinho mesmo.